um pouco quando a gente define, né, do perfil vitícola, ou seja, fatores, né, relacionados ao perfil dos vinhos, das uvas e dos vinhos, quando a gente relaciona Campos de Cima da Serra. Então, uma brotação mais tardia, e isso também é um ponto favorável, porque se é uma região mais fria, é uma região que é muito atingida por geadas, principalmente geadas tardias. No inverno é constante a geada aqui, quando não tem neve, né? A geada é tu acordar e tá tudo branco, tem umidade da noite, o orvalho se forma, e esse orvalho congela. E isso faz com que, se tu já está num período de brotação, por exemplo, essa geada pode queimar os brotos. Quando tu está num período de floração, por exemplo, pode queimar as florezinhas. E isso faz com que tu perca safras ou partes da safra. Essa brotação mais tardia faz com que tu escape um pouco isso, porque essas geadas normalmente elas acontecem pós-inverno, chamadas geadas tardias, porque o inverno é comum, mas aí a videira está descansando. Quando sai do inverno, começa a esquentar um pouco, mas daqui a pouco tem uma noite muito fria e pode ter geada. E essa geada pode ter um problema sério aí na própria safra. Amadurecimento, a gente já falou, né? Mais lento e tardio. Temos riscos de geada e risco também de granizo. Granizo é um problema também quando acontece, né? Chover pedra, né? Chuva congelada de modo geral. E ela quebra a videira, ela danifica. E o granizo é mais sério que a geada. Por quê? Porque o granizo, quando acontece, ele quebra a videira. Quanto mais pedra chove, maior o risco. E aí, dependendo da época que acontece, né, pode danificar os cachos, pode danificar a videira como um todo. E o granizo ele é tão agressivo, quando ele danifica a videira, pode ter problema em 2, 3 safras para frente, porque tu quebra e danifica a videira. Então, tu pode ter não só problema naquela safra, mas também no desenvolvimento da videira para os anos seguintes. Então, tu pode ter problema nas 2 safras para frente, ou uma na safra seguinte também, depende o quanto acontece esse ataque, né, a quantidade de chuva. Bom, os verões são mais secos, ventos também importantes na época da vindima, a gente já falou, né? Vento seguidamente lá, mas na época da vindima favorece a sanidade da uva. Os verões são um pouco mais secos, também favorece isso, a gente tem um pouco menos de chuva na época da vindima, se comparado, por exemplo, com a Serra Gaúcha. Solos com boa drenagem, e aí resulta vinhos com um pouco mais de intensidade de cor, um pouco mais de intensidade de aromas. E é por isso que a gente pega vinhos tintos de Campos de Cima da Serra, a gente fala, nossa, mas como esse vinho Merlot tem um pouco mais de cor, mas por quê? Cabernet Sauvignon extremamente colorido, né? Que a gente chama de pinta-língua, né? Chega a manchar a taça daquela pigmentação. É exatamente por isso, desenvolve um pouco mais a parte fenólica. Mas não faz vinhos muito adstringentes. Essa maturação maior que a gente vê aqui, ela favorece o amadurecimento, o bom amadurecimento da parte de taninos também, e não ficam taninos desagradáveis. Aqui para a gente ver, né, um pouquinho mais os vinhedos, e aí que a gente vê aqui a geada, né, você vê tudo congeladinho, é bem comum nessa região, e o problema não é a geada no inverno, que a videira está descansando, o problema são as geadas tardias, quando a gente já tem as uvas, ou o ciclo vegetativo acontecendo, principalmente em brotação, e depois na parte da floração. E aqui um pouco do perfil, né, o que forma do perfil sensorial dos vinhos. E aí a gente consegue ver aqui, lembrando, né, esse é um mapa de uma pesquisa científica feita pela Embrapa e outros centros de pesquisa de enologia no mundo, que definiram o perfil sensorial médio dos vinhos com vários fatores analisados e principalmente relacionados às regiões. E aqui os vinhos brancos do Campos de Cima da Serra e os vinhos tintos. E o que a gente vê? A gente vê uma intensidade de aromas de médio para muito, a gente vê uma intensidade de aromas frutados de médio, muitas vezes sobe, e uma acidez de média para muito também. Exatamente por esse perfil que a gente estava vendo. Isso, mas mais intenso do que se a gente comparar, por exemplo, com a Serra Gaúcha. Corpo e álcool médios, certo? Isso aqui para vinhos brancos, lembrando que normalmente as uvas brancas são colhidas um pouco mais cedo. Já nos vinhos tintos, percebam como a gente ganha um pouco mais de intensidade. Exatamente por quê? Por causa dessa questão que a gente falou, desse desenvolvimento fenólico maior. Lembrando que nos vinhos tintos, a gente usa as cascas durante o processo de fermentação. Então, eu vou extrair características das cascas. No vinho branco, eu não faço isso. A gente normalmente separa as cascas. Como a casca contém a maior parte fenólica das uvas, a gente vê essa intensidade maior aqui para tanino,
para essa persistência de boca e até essa intensidade maior de aromas aqui, quando a gente relaciona também a frutas. Por quê? Porque a gente sabe que na casca tem boa parte dos componentes aromáticos que contribuem aí para o perfil dos vinhos. Então, esses dois perfis dá bem para a gente ver que faz vinhos, apesar da altitude, vinhos tintos também bem interessantes. Só que são vinhos tintos também, acabam sendo colhidas, as uvas acabam sendo colhidas um pouco mais tarde, certo? Mas também não é só por causa da altitude, é pela soma de fatores. O Planalto Catarinense, fazendo uma comparação, o Planalto Catarinense tem mais altitude, de modo geral. O Planalto Catarinense tem um pouco menos desse vento que favorece a sanidade, apesar de o Planalto Catarinense também ser favorável para uvas com uvas mais precoces, né? Também favorece Pinot Noir, também favorece bastante a Sauvignon Blanc. Mas o que tem aparecido muito bem, que a gente tem visto no Planalto Catarinense, são uvas italianas, uvas tintas italianas, Sangiovese aparecendo bem, alguma coisa de Montepulciano aparecendo bem. Também é interessante acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução do Planalto Catarinense, mas com um perfil também um pouco diferente de Campos de Cima da Serra.